E hoje o nosso convidado é o deputado federal Vitor Hugo, que já está aqui conosco. Deputado, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, prazer recebê-lo aqui. O deputado Vitor Hugo é o deputado goiano, né? Não naturalmente goiano. Adotado. Adotado por Goiás e adotou Goiás também. E é o líder do governo na Câmara. Hoje, para a gente fazer assim uma avaliação geral, qual o olhar que nós podemos dizer para 2020, considerando o primeiro ano de mandato? Primeiro ano do mandato, né? Sim. Bom, em relação ao governo Bolsonaro... Isso. Esse governo, de um modo geral, aquilo que está sendo sentido, a visão que o público está, assim, do seu ponto de vista. Você ali na legislatura e tendo esse acesso ao executivo. Bom, nós conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados temas importantíssimos, como a reforma da Previdência, também a liberdade econômica, né? Nós conseguimos abrir o capital das empresas aéreas para o capital estrangeiro, conseguimos reformular a administração pública no nível federal, diminuindo o número de ministérios e também diminuindo o número de cargos comissionados. E tivemos grandes vitórias no Congresso e também na área executiva. Nós diminuímos os homicídios em 22%, né? A inflação está abaixo do centro da meta, juros os mais baixos desde muito tempo, né? O risco Brasil na época da Dilma era acima de 530 pontos, agora nós estamos aí um pouco acima de 110, e isso tudo facilita a entrada de investimentos para cá, que inclusive vai impactar no agro também. Então, a avaliação do primeiro ano de governo é a melhor possível. Foi um ano complexo, né, na relação do Legislativo com o Executivo, porque a eleição foi uma eleição atípica, né? O nosso presidente, com 2 partidos pequenos, romperam todos os demais e, na sequência, não fez o loteamento dos ministérios, que era uma prática comum, isso acertadamente para prevenir a corrupção e também a ineficiência do Estado, mas trouxe, lógico, consequências para a relação entre o Legislativo e o Executivo. Mas ainda assim, mesmo com essas mudanças, né, o governo foi capaz de aprovar 76% das vezes, ou os deputados votaram junto com o governo, né, mais até do que a média histórica, que era de 75%. Então, acho que foi um ano bom. Nós temos ainda muitas medidas a serem feitas, né? A gente viu, por exemplo, o Tarcísio, o ministro da Infraestrutura, né, fazendo um excepcional trabalho. Inclusive, homem, né? Vou até fazer uma propaganda que eu que apresentei o Tarcísio para o presidente, é meu amigo de muito tempo, foi meu veterano na Academia Militar das Agulhas Negras, e é um profissional de primeira linha e está fazendo um excepcional trabalho. E você vê que isso se repete em outros ministérios também, Ministério da Justiça, com o herói nacional, Sérgio Moro, né? Temos aí o Ministério da Economia, com internacionalmente reconhecido o professor Paulo Guedes, né? Mudando também a nossa inserção no plano internacional, com Ernesto Araújo na Relações Exteriores. Você vê, a gente conseguiu destravar um acordo com a União Europeia, né? O Mercosul, com o acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, que estava há 20 anos aí travado, modificando a inserção brasileira no plano internacional, nos aproximando dos Estados Unidos, aproximando de Israel. Semana passada, a Rússia declarou apoio explícito à entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos apoiando explicitamente a entrada do Brasil na OCDE, declarando o Brasil como parceiro estratégico extra-OTAN. Você vê que, tanto no aspecto interno quanto no aspecto externo, o nosso governo no primeiro ano foi excepcional, atendendo às expectativas de todas as pessoas que votaram nele, e agora não mais 57 milhões de pessoas, que o presidente não governa só para 57, mas para todos os 208, 210 milhões de brasileiros que graças a Deus, compõem a nossa nação. E olha, aqui no início da sua fala aí você mencionou a liberdade econômica. Eu me lembrei do deputado Jerônimo Gergen, que hoje está de aniversário, então vamos registrar aqui esse grande parceiro, amigo nosso. Jerônimo, que Deus te abençoe, muita saúde, porque a gente tem muita coisa a tratar com você ainda. E por falar no Jerônimo Gergen, tem PL 9252, que trata de fundo rural, da remissão do passivo do fundo rural. Essa, eu diria que talvez seja o maior calo no sapato do produtor, que ele dormiu com uma condição financeira, acordou com uma dívida no colo. Essa novela se arrasta há quase 3 anos, porque dia 29 e 30 de março,
completa 3 anos e fica naquela discussão toda, naquela peleja toda. Você tem acompanhado essa discussão também? Sim, o tema do Fundo Rural e o tema do endividamento, né, são aliado também à questão da segurança no campo, que é uma preocupação grande do presidente, sempre estiveram assim, no radar do governo, na Câmara, porque o agricultor, o produtor rural foi um dos segmentos importantíssimos para a eleição do nosso presidente, para a eleição de todos aqueles que apoiam um Brasil melhor, né? Então, assim, esse tema sempre foi muito caro para o presidente e ele sempre manteve uma atenção muito grande. No ano passado eu tive a oportunidade de levar alguns produtores rurais, inclusive de Goiás, e também com expressão, presidentes de associações ligadas a produtores de segmentos diferentes, por exemplo, de milho, de soja, de leite, os produtores de gado. Nós fomos junto ao presidente da República, numa reunião em que participou também o Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, e nós fomos tratar e também o presidente da Frente Parlamentar, né, da Agropecuária, depois de uma outra reunião, que é o deputado Alceu Moreira, que deve estar agora aqui na inauguração, na abertura da colheita nacional, na quinta-feira. Né? Nós fomos conversar com o presidente, essa é uma preocupação, lógico que tem alguns impactos fiscais que precisam ser bem equacionados, eu acho que é por isso que nós ainda não conseguimos chegar num acordo que possibilitasse a aprovação, mas eu posso garantir que isso continua sendo, esse assunto continua sendo um dos principais temas que o presidente tem dialogado com a ministra Tereza Cristina, com o Onyx Lorenzoni, para chegar, e com o ministro da Economia, para chegar num consenso. Eu espero que ao longo desse ano a gente consiga abordar ao lado de outras reformas importantíssimas, como, por exemplo, a reforma administrativa, reforma tributária, né, que a gente consiga abordar esses dois temas, Fundo Rural e endividamento, de uma maneira mais clara, mais objetiva, para resolver o problema de uma vez. Né? Foi editada uma medida provisória, a 897, né, que trata também em alguma medida do endividamento, né, porque a intenção é diminuir os juros através da possibilidade de os produtores rurais concederem garantia, fundo de aval fraterno, né? E a ideia de conceder não a propriedade rural como um todo, mas uma parte da propriedade rural como garantia, e isso a ideia é estimular que as garantias se tornem reais, né, a partir de uma parte da propriedade, e com isso os juros baixarem bastante para o produtor rural, que muita gente critica às vezes o presidente por apoiar bastante o segmento do agro, né? Mas se esquece que são os produtores rurais que estão agora nas suas fazendas, que produzem o alimento que nós comemos todos os dias nas nossas mesas, né? Que produz uma série de insumos para outras indústrias que às vezes a pessoa não tem nem noção que na verdade ela está vestindo o agro, ela está comendo o agro, ela está, né? Então é por isso que o presidente apoia muito e esse reconhecimento, se Deus permitir, vai ser expresso com a aprovação dessas pautas no Congresso esse ano. Pois é, quando fala dessa questão aí dos produtos, da cadeia do agro, o Sucesso no Campo tem programado, inclusive amanhã nós estaremos acompanhando em torno de 50 professores, uma visita à fazenda, e depois nós vamos levar os estudantes, crianças ali, nós vamos fazer os dias de campo Kids, que é justamente para a gente mostrar o shampoo que está usando lá no cabelo. Você vai olhar, ele está vindo do agro. Aquela gelatina que você comeu é do boi. Então tem muita coisa. O creme hidratante é de algodão. E assim vai, uma série de produtos que a gente olha, ao natural não parece. E aí sim, né, o presidente tem essa visão, o presidente Jair Bolsonaro. E o produtor rural ainda espera, acredita e está ali. Numa insegurança danada, né, que essa aí também é outra questão, porque a insegurança se dá em que sentido? Alguns estão negativados e outros estão tensos esperando essa negativação chegar por parte da Receita. Enquanto isso, as coisas estão encaminhando e não se resolve. Então, a gente pode contar com o apoio do deputado Vitor Hugo. 100%. Deputada, porque nós, do Sucesso no Campo, nós somos só aquele elo que a gente pega a demanda do produtor e em alguns momentos a gente repercute e reverbera essa informação. Então a gente pode levar para você também. Pode, por favor. Eu quero cada vez mais estar próximo dos produtores rurais.
Isso já aconteceu ao longo da campanha, da pré-campanha, nós nos aproximamos muito dos sindicatos rurais de algumas cidades e também de alguns deputados federais que já atuavam assim, de maneira mais próxima. Eu sou advogado e fui militar do Exército, então não é a minha praia, vamos dizer assim, a parte da produção rural em si. Mas eu sou neto e bisneto de produtor rural no Rio de Janeiro e tenho uma grande admiração e até por alinhamento ao nosso presidente, por compreender também a importância do agro para o país, essa cada vez mais se torna uma pauta prioritária para mim. Só para a gente registrar aqui, Ricardo Calef, acompanhando, é produtor rural, um grande líder classista, está aqui no estúdio, está acompanhando o deputado. E na assessoria eu estava conversando aqui, eu já sei que tem um assessor ali que é engenheiro agrônomo. Qualquer coisa a gente dá os cascudos nele. Eu vou estar junto com vocês. Então a gente já está organizando aqui as demandas. Uma das questões que eu quero mandar um abraço, Valdeci Sovernigo, fala para o deputado a burocracia. Precisamos reduzir essa burocracia. Como fazer? Já existe uma pauta ali para dar agilidade. Aqui em Goiás nós estamos indo, pelo menos muito empolgados, com a Secretaria de Meio Ambiente, que a Andréa Vulcani está fazendo um trabalho espetacular ali de desburocratizar. E quando a gente, mais uma vez nós queremos lembrar, desburocratizar não é passar a mão à cabeça, não é ignorar a lei, é dar agilidade. Isso é importantíssimo. Essa é também uma pauta do governo. Nós aprovamos a medida provisória da liberdade econômica que teve esse o grande objetivo era acabar com a burocracia, na verdade, né? Permitir, por exemplo, que as atividades econômicas que não tem, você vê que não tem qualquer possibilidade de trazer risco para as pessoas, por que não pode ter um processo de criação facilitado para poder aquele empreendedor começar a gerar emprego, gerar renda, contribuir com os impostos de imediato, ao invés de ficar aquela peregrinação em diversos órgãos, dificuldade, por exemplo, com os cartórios, né? Aquela visão cartorária de que tudo tem que passar por um lugar para alguém carimbar e para alguém assinar, se não tiver um carimbo, a assinatura não vai valer. Então, isso é uma visão do próprio presidente, ele é assim, a personalidade dele é essa. Praticidade. Praticidade, agilidade, vamos resolver, vamos para frente. E isso também se reflete na própria personalidade do ministro Paulo Guedes, que do mesmo jeito é assim, veio do mercado, é um homem que tem a intenção de tornar o nosso Brasil mais competitivo, mais sem apegos à formalidade, mas respeitando a lei, claro, mas sem que o próprio governo... Teve uma cerimônia no Palácio Planalto que eu participei ano passado, que o presidente, numa assinatura, revogou centenas de decretos que ficavam em cima do produtor, não só do produtor rural, mas do empreendedor em geral, dificultando o nosso país desenvolver. Parecia que era feito de propósito isso pelos governos petistas. Numa outra cerimônia que eu participei também, o secretário nacional de Previdência e Trabalho, que é o Rogério Marinho, também assinou uma portaria revogando outras. Era assim, eu não tenho o número exato aqui, mas eram dezenas e dezenas de regulamentações. De dificuldades, do tipo, regulamentações, o Estado preocupado se você está com... Pô, isso aqui não deveria ser branco, porque a luz está decidindo aqui. Não, isso não tem nexo nenhum e que, às vezes, desestimula o empreendedor de fazer as coisas, porque as multas depois vêm em proporções astronômicas. E a ideia do presidente é acabar com a indústria de multas. Ele escalou um ministro do meio ambiente, alguém também alinhado com o presidente nessa ideia de não fazer a preocupação com o meio ambiente, travar a economia. Lógico, o presidente não quer ser irresponsável com a questão ambiental, e provou isso, né? Quando o Macron começou a levantar aquelas coisas, ele provou muito claramente que não é isso. Mas a questão é, os nossos produtores rurais são, com certeza, os produtores rurais do mundo que mais preservam. E aqui nós temos uma legislação ambiental que é extremamente rigorosa e que vem sendo aplicada, inclusive voluntariamente pelos produtores rurais. Agora, quando o meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, não o nosso, né, mas no passado, fazia aquelas ações que eram muito mais no intuito de punir, né, de atrapalhar, exatamente, de aplicar multas assim, milionárias, aí você vê que a intenção não é preservar o meio ambiente, às vezes até arrecadar, né? É fazer uma ação contrária a tudo aquilo que a gente pensa em relação à liberdade econômica.
E sem contar que vem aquelas multas que são impagáveis, elas são superiores à propriedade. É evidente que não tem ninguém querendo resolver alguma questão numa situação dessas.